Então vamos lá, vamos explicar o que não é normal nesse lance aí do Gilberto e também do Bruno Rodrigues. É extremamente normal o que aconteceu. E eu vou te dizer mais. Se é no treino, a porrada ia estancar. Se é num rachão valendo, a porrada ia estancar. Isso é algo que é extremamente normal entre os jogadores. Isso é algo extremamente normal em pelada, em várzea, em seja qualquer que seja o futebol. Extremamente normal. Mas o que é anormal nessa história é que isso não tem o costume de acontecer com esta porcaria aqui ligada. Então o que acontece? Quando você se depara com um lance desse, quem joga bola não, já está acostumado, sabe que aquilo ali aconteceu e vai passar batido e tal, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse caso. O que é anormal, como eu disse, é esta merda aqui estar ligada quando tudo isso acontece. Porque normalmente no treino, o treino hoje em dia, principalmente hoje em dia, o treino é fechado. Mas se isso acontece em um rachão valendo e tal, com uma câmera ligada, você pode ter certeza que vai virar notícia, assim como vídeos de vestiários, de motivação de técnico, de pré-eleição, essas coisas, viram notícias quando a câmera tá ligada ou que o clube dá lá o aval ou vaza mesmo porque a pessoa quer vazar esse vídeo. Então, assim, é óbvio, ficou muito estranho porque tudo aquilo que é novo se torna estranho. Principalmente para a mídia lacradora aí, para os repórteres lacradores que adoram se sobrepor em relação às causas. Portanto, depois de dizer tudo isso, é preciso a gente entender uma coisa. Existe aí um fator, um expoente de muito valor que se chama Bruno Rodrigues nesse imbróglio todo aí. Bruno Rodrigues é um jogador que, acredito eu, não vou levantar o scout dele aqui, mas acredito eu que ele deve ter passado por diversos clubes. E todos esses clubes que ele passou, nenhum deles teve a grandeza e nenhum deles foi tão grande quanto o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro pode ter acontecido o que aconteceu com ele, o Cruzeiro é um grande time. No Cruzeiro, pelo menos na minha geração, que é a geração ali que nasceu em 1990, viu grandes jogadores passarem por ali. Por exemplo, o máximo ali que eu vi, que eu gosto, que eu sempre admirei foi o Alex Carequinha. Mas enfim, essa não é a questão. Então voltando ao Bruno Rodrigues. Então quando ele passa por todo esse processo de maturação e tal, lembrando que ele é um jogador de 26 anos, ele chega em um Cruzeiro, tá? E só chegou no Cruzeiro porque o Cruzeiro passou por essa barca que passou. Quando ele chega no Cruzeiro e que ele faz uma Série B extraordinária, chegando questionável no Cruzeiro, chegando a ser questionável no Cruzeiro, depois ele começa a ter um pouco de maturação e tal, e vira uma das referências ali na Série B, começa a ter canja e tal, não sei o que, e passa pelo que passou depois com a chegada do Ronaldo Fenômeno e tal, e aí ele consegue vir com o Cruzeiro para a primeira divisão, e aí tem aquela coisa que o Romário dizia muito quando jogava, chegou agora, quer sentar na janela e tal, não sei o que. O que acontece é o seguinte: olhando todo o histórico de carreira do Bruno Rodrigues, a gente tem que parar para pensar que ele é um cara que soa muito a camisa para chegar onde chegou. E quando ele chega em um clube de um patamar como o Cruzeiro e ele tem uma representatividade pelo osso que ele roeu principalmente no ano passado ao subir para uma Série A, e ele tem lá, né, o seu lugar de bater pênalti, de ser uma das referências, e ele vem jogando muito bem, aí me vem um jogador e simplesmente esquece toda essa bagagem, ou não sabe dessa bagagem que ele tem como jogador em sua carreira, mas esquece o que ele fez no ano passado. Um jogador que acabou de chegar, simplesmente pelo fato dele perder um pênalti, mete a bola debaixo do braço. Eu não tô falando de técnica até agora. Ele mete a bola debaixo do braço e fala assim, ó, quem vai bater o pênalti agora sou eu, e eu vou bater e tu não vai bater porque você perdeu e quem sabe sou eu. Em qualquer que seja a porcaria do lugar, existe uma hierarquia. E é muito bom a gente tocar nesse ponto da hierarquia. Quando eu digo hierarquia, existe a liderança. O Bruno Rodrigues hoje, ele é uma liderança dentro do Cruzeiro. Não estou falando de técnica, não estou falando disso. Eu estou falando de um cara que já está ali e ocupou o seu lugar e exerce muito bem seu papel, e por conta disso ele despontou um papel de liderança dentro de um clube, do magnatismo do Cruzeiro. E aí chega o o ceifador, e fala que ele vai bater e tal, não sei o que. Então ele pega toda essa bagagem, todo esse sofrimento, toda essa roeção de osso, ele joga fora simplesmente porque ele acha que ele tem que bater. E falando assim, seriamente, eu também achava, tá?
que o ceifador teria que bater. Mas a maneira que ele se propõe aquilo foi o que pegou. Porque foi muito... foi quebrando todos os pilares da hierarquia. E por que foi bom da gente falar em hierarquia aqui? Porque o ceifador vem, fala que vai bater, que vai bater, que vai bater e tal, não sei o que. Ele já tem uma história, jogador de 33 ou 34 anos, se eu não me engano. Foi artilheiro no próprio Fluminense, no Brasileirão de 2017, batendo muitos pênaltis. E aí que ele se notabilizou dentro do cenário do futebol brasileiro como um dos maiores, se não o melhor batedor de pênaltis em atividades no Brasil e no exterior. Eu já vi Neymar perder pênaltis que o ceifador nunca perdeu, mas enfim. E aí a gente vai seguindo aqui, desenrolando o desenvolvimento. E aí, vem e fala, pá, que vai bater, quebrando todos esses pilares de hierarquia. E aí, cara, o cara que emocionalmente já perdeu o pênalti, que vai bater pênalti contra um dos maiores ídolos do Cruzeiro. Um cara que é gigante em toda a história de goleiros do Brasil, porque o Fábio tá entre os 5, pra mim. Não tô falando de Copa do Mundo nem nada, que pra mim ele deveria ter disputado no mínimo 2. E ele foi injustiçado. E aí ele vai no Mineirão lotado, perde o primeiro pênalti, porque o Fábio pega, independentemente se o Fábio se adiantou ou não, psicologicamente pra ele, o Fábio pegou. Porra, mano, tem que me redimir. Aí vem o cara, eu já não tô bem. Vem o cara, mete a bola do braço. Perdeu, porra, eu vou bater isso aqui, acabou e tal, não sei o que, mete a bola debaixo do braço. E aí eu brigo e tal, não sei o que, pra poder bater, irmão. Vou lá bater, o Fábio cresce do tamanho do mundo, que nem eu tô saindo aqui fora do quadro. E aí ele vai, tenta tirar o máximo e joga essa bola pra fora. Porque além de tudo, as pessoas não analisaram isso. O Fábio mais uma vez acertou o canto. Então quando o batedor, porque tipo assim, quando você vai bater um pênalti, você tem a visão periférica. Por mais que você olhe a bola ali, tu tá tendo a visão periférica lá atrás do gol. Então você vê o movimento do goleiro quando você tá olhando pra bola, só pra bola. Existem os caras fora do normal, como o Rodrigo Dourado, que conseguem bater olhando pro goleiro, para ver a movimentação do goleiro. Mas você vê que na cobrança do Bruno Rodrigues, ele olha somente pra bola. E aí ele vai pegando a visão periférica do que ele tem lá, e ele com certeza vê a movimentação do Fábio. Então quando ele vê a movimentação do Fábio pulando pro canto que ele vai direcionar a bola, ele tenta tirar mais ainda. Você pode ver que a chapada dele é bem aberta. Ele bota uma chapada aberta. Porque ele sente que o goleiro foi no canto certo, que ele escolheu, então ele abre a chapada. E aí ele erra o pênalti. E aí, irmão, um jogo que o Fluminense estava com 1 a menos. Se ele faz aquele pênalti ali, ele me dava uma graninha na bet, vale se ressaltar. E ele incendeia o jogo, faltando 15, acho que no máximo, acho que era 15 minutos contando com acréscimo, mas gira uma confusão. E aí o Fluminense tem jogador lesionado que sai, que fica com 8. E aí ele perde aquele pênalti. E aí ele deixa de colocar o Cruzeiro no jogo. Perde totalmente a moral e o psicológico dentro do jogo. Ele estava muito bem no jogo. Era um dos expoentes para poder ter força e virar aquele jogo. E aí o Rodrigo Dourado, ceifador, vai lá e faz aquela besteira de ter se posicionado ali e ter tentado tirar a bola dele. Tira a moral do moleque. E aí o que acontece? Emocionalmente ali, o Cruzeiro perdeu o jogo. Por mais que ele tivesse, se fosse o ceifador, se fosse ele a bater, perdendo ou fazendo o gol, eles tiraram o Cruzeiro do jogo. E isso veio causar aí, né, depois que uma coisa que eu fiquei assim até emocionado, que acho que deve ter passado um filme na cabeça do moleque. Porra, perdi o pênalti. Era pra ter colocado a gente no jogo, o cara ainda pediu pra bater, cara. Eu forcei a batida, bati primeiro mal, fui bater o segundo, fui tirar do cara, perdi também, cara. Deu ruim. E aí ele começa a chorar ali e o telão mostra ele chorando pra torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro ainda tenta trazer ele de volta pro jogo, mas você vê que no lance que ele estava impedido também, só pra poder finalizar, ele sobra uma bola pra ele ali, ele tá impedido. Mas pelo jogador que ele é, que ele foi na Série B e que ele vinha se desempenhando no jogo, você vê que ele tá tão abalado psicologicamente que ele não consegue nem dominar aquela bola quica no chão e escapa dele. E aí o Fábio vai, segura e o juiz dá impedimento, o bandeira levanta. Então quer dizer, acho que poderia ter acontecido algo diferente, poderia, não sei, ter deixado explicado melhor ali pro Rodrigo que ele estava chegando agora, que ele tinha que esperar um pouco a oportunidade dele, até porque ele entrou no segundo tempo, no lugar de Gilberto. Mas acho que as coisas não ficaram tão bem explicadas. Mas eu queria deixar claro também que isso aí é uma coisa que acontece todo jogo. No treino, então, o que mais acontece no rachão, e isso vai acontecer em outras vezes mais. A diferença é que no treino, normalmente, a câmera não tá ligada.
e não tem jornalistazinho militante que vai ficar, ao invés de comentar o jogo, trazendo isso à tona. E no jogo não, quando acontece ali ao vivo, irmão, no tete-a-tete valendo 3 pontos ao final de campeonato, aí já era, se torna isso aqui, ó, que a gente está acostumado, quem joga bola está acostumado a ver, se torna isso aqui. E aí já era. Então é sobre isso.